Cornélio é o tema da mensagem de hoje. Deus vai falar de uma forma grande e sobrenatural. E onde está escrito a história desse homem de Deus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, até o versículo de número 48. No texto em apreço, nós vemos que Pedro, ele participou de 3 milagres. No capítulo 9, versículo 32, vemos Pedro participando da cura de Enéas. No capítulo 9, versículo 36, vemos Pedro participando da cura de Dorcas. E no capítulo 10, vemos a proclamação do Evangelho através de Pedro. Cura de Enéas, um paralítico que havia 8 anos. Pedro manda Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, ele se levantar e arrumar o seu leito. E ele imediatamente se levantou, de maneira ainda mais que na cura do mendigo aleijado, Jesus também aqui chamado para curar esse homem. O nome de Jesus tem poder. No capítulo 9, verso 36, vemos a cura da jovem Dorcas, nessa introdução, antes de entrar em Cornélio. A palavra Dorcas significa Tabita, que é igual a gazela, que era uma mulher notável pela prática das boas obras, das ofertas, das esmolas. Era uma mulher que era integralmente dedicado à beneficência e ajuda do próximo, e ela cuidava principalmente das viúvas. De Jope mandaram buscar Pedro para Lida. E vemos que quando Pedro chega na casa de Dorcas, ele manda todos sair do quarto dela. E diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se sentou. Que diferença, irmãos, fundamental em relação às práticas milagreiras de cunho ocultista. Aqui não são sussurrado fórmulas mágicas, não se cria nenhum nome misterioso, não se realiza estranhas benzeduras, não. Emite-se apenas uma ordem: Tabita, levanta-te. E espera-se com fé em Deus que essa ordem possível seja cumprida pela ação de Deus, e ela se levantou. Pedro permaneceu vários dias em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão. Um teólogo por nome de Gonzales afirma que o fato da visão de Pedro acontecer em Jope é relevante, significativo, porque foi ali que Jonas, chamados por Deus para ir até Nínive, tomou um navio em direção oposta. Se lembra de Jonas, o profeta? O verdadeiro nome de Pedro é Simão, filho de Jonas. Mateus 16, versículo 17. E agora esse Simão, o filho de Jonas, como Jonas anterior. E na mesma cidade de Jope, houve o chamado para avançar além dos limites do povo de Israel. Que coisa profunda! Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é uma das mais importantes conversões da história. No capítulo 9 vimos a conversão de um perseguidor implacável, que foi o de Paulo, o apóstolo. Já no capítulo 10 vemos a conversão de um homem piedoso. No capítulo 9, vimos o grande milagre de um paralítico de 8 anos andar. E um milagre ainda maior de uma morta ressuscitar. Mas no capítulo 10 vemos o maior de todos os milagres, a conversão de Cornélio a Jesus Cristo. O Isbe diz que no capítulo 10 é crucial para o livro de Atos, pois declara a salvação dos gentios. Deus já havia
aberto a porta para os judeus, em Atos 2, no dia de Pentecoste, também para os samaritanos, no capítulo 8, e agora Deus estava mais uma vez levando salvação para a casa de Cornélio, os gentios.